Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e eu estou aqui hoje para trazer para vocês as fases da industrialização brasileira. Mas antes, eu vou pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para vocês estarem sempre recebendo os vídeos quando eles saírem. E também pedir para vocês se inscreverem nos canais de divulgação do Podgel, nosso podcast de temas da geografia, tá? No Facebook, busca lá o professor Tom Mascarenhas, a página. No Instagram, @professor_Tom, tá tudo aqui embaixo, todos os endereços, tá bom pessoal? Então, peço para vocês se inscreverem, para vocês ajudarem a fortalecer esse projeto. Então vamos lá, fases da industrialização brasileira. O desenvolvimento industrial brasileiro ele aconteceu de forma muito lenta, né? E somente aconteceu após o rompimento de alguns dos vários obstáculos e medidas políticas com os governos aí de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, que foram imprescindíveis para a proliferação da indústria no Brasil. Durante os longos anos em que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática da agricultura e aí basicamente direcionada para a monocultura exportadora da cana-de-açúcar. Bem, para fins de organização, né, a industrialização brasileira ela foi organizada em 4 etapas ou fases, né? E a primeira dessas fases ocorreu entre 1500 e 1808, quando o país ainda era uma colônia. A metrópole não aceitava a implantação de indústrias apenas em casos especiais, como no caso dos engenhos, e a produção tinha regime artesanal. A coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil justamente para impedir o crescimento da sua colônia, para que ela continuasse fornecendo somente produtos agrícolas para o mercado externo. Bem, a segunda etapa corresponde a uma fase que se estendeu de 1808 a 1930, marcada pela chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse período foi concedida a permissão para a implantação de indústrias no país a partir de vários requisitos, dentre muitos, né, a criação em 1828 de um tributo com taxas de 15% para mercadorias importadas e em 1844 a taxa tributária foi para 60%, denominada tarifa Alves Branco. A partir do processo de independência do Brasil, se iniciaram pequenas mudanças econômicas, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, né, que trouxe altos lucros e propiciaram investimentos em outras atividades econômicas, né, como a indústria, que prometia grandes perspectivas de prosperidade. As primeiras empresas se limitavam à produção de alimentos, de tecidos, além de velas e sabão. Então, de modo geral, se tratavam de produtos sem grandes tecnologias empregadas, né? Foi nesse cenário dos grandes lucros da economia cafeeira que surgiram empresários como Irineu Evangelista de Souza, vulgo Barão de Mauá, preocupados com o desenvolvimento das estradas de ferro das cidades, de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina, devagar, no final do século XIX e início do século XX. Elas representavam uma baixa participação na economia nacional. Com isso, o Brasil importava praticamente todos os produtos industrializados, pois suas indústrias não haviam desenvolvido ainda, né, o suficiente. A Europa, como a região do globo que mais industrializada estava naquele momento, não queria o desenvolvimento industrial brasileiro, pois perder mercado consumidor não estava nos planos deles naquele momento, né? O Brasil, portanto, né, dependeu exclusivamente da economia agrícola até mais ou menos a metade do século XX, né, e enfrentou problemas econômicos e políticos por conta disso. Bem, a terceira etapa corresponde a uma fase que durou de 1930 a 1955. A crise de 29 foi um exemplo da fragilidade da economia brasileira e também foi um aviso, né, de que o país necessitava diversificar sua produção. Foi com a entrada de Getúlio Vargas em 1930 que o processo de industrialização brasileiro tornou-se finalmente o eixo norteador das políticas, né, e das discussões. Esse foi o momento em que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também em logística. Assim, houve a construção de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas, provenientes das evoluções nos meios de transporte
que facilitaram a distribuição dos produtos para várias regiões do país. Muitas ferrovias que anteriormente transportavam café, nessa etapa passaram também a servir a interesses das indústrias. Foi também na era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Foi instalado no país a Companhia Siderúrgica Nacional em 1942, ela foi construída entre 42 e 47, que foi uma empresa de extrema importância no sistema produtivo industrial, já que ela abastecia as indústrias com matérias-primas, principalmente metais. No ano de 53, foi instituída uma das mais promissoras empresas estatais, a Petrobras. Um exemplo de política varguista foi a construção da usina também de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e da Vale do Rio Doce, que é destinada à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e também contribuiu muito para a aceleração do crescimento industrial brasileiro. Além disso, Vargas ele cria as leis trabalhistas, preparando a organização do país para o crescimento das indústrias, como foi o caso da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. A quarta etapa ela teve início em 1955 e segue até os dias de hoje. Essa fase foi iniciada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que governou entre 55 e 61. Ele promoveu a abertura das fronteiras produtivas com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos, na verdade, e também investimentos com a instalação de empresas multinacionais. Essa política do JK, ela estimulou o crescimento industrial e ficou conhecida como uma política nacional desenvolvimentista. Ela concentrava suas atenções e seus investimentos na área de energia e de transporte. Para isso, o JK utilizou capital estrangeiro, permitindo a entrada de empresas multinacionais para o Brasil, como a montadora de automóveis Volkswagen, por exemplo. Esse período ele foi conhecido pelo seu otimismo com relação ao crescimento da economia brasileira, em que medidas como o plano de metas incentivaram a produção industrial. Foram essas medidas políticas dos governos de Vargas e de Kubitschek que fizeram a industrialização brasileira adquirir vida própria e obter um crescimento vertiginoso, principalmente nos últimos anos do século XX e início do século XXI. Com o ingresso dos militares no governo do país, no ano de 64, medidas produtivas tiveram novos rumos, como a intensificação da entrada de empresas e capitais de origem estrangeira, comprometendo o crescimento autônomo do país, o que resultou no incremento da dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países de economias consolidadas. No fim do século XX, houve um razoável crescimento no econômico do país, promovendo uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira, além de maior acesso ao consumo. Houve também a estabilidade da moeda, que além de tantos outros fatores foram determinantes para o progresso gradativo do nosso país. Então a gente pode definir o seguinte, o Brasil é considerado um país emergente ou em desenvolvimento e apesar disso está quase um século atrasado industrialmente em relação à tecnologia das nações de industrialização da primeira revolução industrial. E entrou a Inglaterra, por exemplo, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Japão e outras nações. A industrialização do Brasil se desenvolveu a partir de mudanças estruturais e de caráter econômico, social e político, que ocorreram principalmente nos últimos anos do século XIX. O conjunto de mudanças aconteceu especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego remunerado, que resultou em aumento do consumo de mercadorias, e a abolição do trabalho escravo, o ingresso dos estrangeiros no Brasil, também como italianos, alemães, japoneses, dentre muitas outras nacionalidades que vieram para contribuir com o povoamento do país, especialmente lá na região sul, desses povos que eu falei. Um dos maiores acontecimentos do campo político foi a proclamação da República. Bem, o Brasil durante muito tempo ocupou destaque apenas e tão somente no setor primário, com a agropecuária
e o extrativismo vegetal, animal e mineral. Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil ele é considerado um dos países mais industrializados do mundo, né? E nesse quesito ele está em 15º lugar em escala global. A intensificação da indústria brasileira fez com que o país ele possua um enorme e variado parque industrial que produz desde bens de consumo a tecnologia de ponta, né? A configuração como país industrializado não reflete necessariamente a realidade nacional, já que a gente tem áreas, né, muito industrializadas e outras quase sem indústrias. Não há uma homogeneidade aí nessa distribuição, né? E isso faz com que a maior concentração de indústrias, né, acabe se localizando na região sudeste do país, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses estados onde o processo de industrialização começa no nosso território brasileiro. Os estados, Rio, Minas e São Paulo, eles têm parques industriais modernos, diversificados e que atuam com produtos químicos, além de indústria automobilística, tecnologia de ponta também. Outra região que ocupa um grande destaque no cenário industrial nacional é a região sul, que é o segundo lugar em industrialização, né, e ela se destaca muito, né, por conta da atuação especialmente do beneficiamento de produtos primários, né, atividade denominada de agroindústria, né, em que desempenha aí um importante papel na economia nacional. A região sul ela sobressai também na produção de peças e de metalurgia, né. A base industrial no sudeste, né, se encontra vinculada a produções tradicionais, né, como têxtil, álcool e açúcar. Entretanto, recentemente o parque industrial dessa região tem ingressado também num processo de modernização e diversificação dessa indústria. O norte e o centro-oeste são regiões de menor expressão industrial no país, pois se encontram aí limitadas à agroindústria e o extrativismo. Nos últimos anos, a economia brasileira ficou marcada pela privatização das empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e telecomunicações. Apesar disso, o Brasil, enfrenta aí diversos problemas sociais e está desenvolvendo, um papel de destaque ainda, buscando esse papel de destaque no cenário internacional. Bem, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final dessa caracterização das fases da industrialização brasileira. Espero que a gente tenha conseguido aí, organizar direitinho para que vocês possam entender, e vamos em outro momento falar um bocado apenas da indústria no momento atual do Brasil, né? Mas a gente vai fazer isso com calma, mais para frente a gente vai fazendo. Só lembrando a vocês, pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no canal e ajudem a fazer isso crescer, né? Se inscrevam também lá nos canais de divulgação do PodGel, do nosso podcast de temas da geografia. Quem não puder ver, a aula, ouve a aula lá no podcast. Valeu, pessoal, se inscrevam no canal, obrigado e até a próxima.